Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você está passando por um momento difícil, incapacitado para trabalhar por causa de uma doença ou acidente e não sabe como funciona a aposentadoria por invalidez do INSS? Ou talvez você conheça alguém que precisa muito dessa informação? Então você chegou ao vídeo certo. Eu sou Adriano de Castro Antônio e nesse guia completo e atualizado para 2025, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o benefício por incapacidade permanente. Esse é o novo nome dessa aposentadoria, sabia? Vamos desmistificar juntos quem tem direito, quais doenças isentam da carência, como pedir o benefício, como é feito o cálculo do valor e a famosa perícia do INSS, como funciona. Fica comigo até o final, porque tem muita informação valiosa aqui para você não perder seus direitos. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é essa tal aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente. De forma simples, é um dinheiro que o INSS paga todo mês para os segurados que ficam permanentemente incapazes de trabalhar. Atenção nessa palavra, permanente. Isso significa que a pessoa não consegue mais exercer a sua profissão e nem se reabilita para outra função que garanta o seu sustento, por causa de uma doença grave ou um acidente. E quem decide isso? É a perícia médica do INSS. E lá que o médico avalia sua condição de saúde e diz se a incapacidade é total e definitiva para o trabalho. Certo, entendi o que é. Mas quem realmente tem direito a receber essa aposentadoria? Olha, para ter direito, você precisa cumprir 3 requisitos ao mesmo tempo. Preste bastante atenção. Primeiro, ter qualidade de segurado. Isso significa que você precisa estar ligado ao INSS, seja contribuindo mensalmente ou mesmo que tenha parado de pagar, ainda esteja dentro do chamado período de graça, que é um tempo que você continua protegido pela Previdência. Segundo, comprovar a incapacidade total e permanente. Como eu disse, isso é avaliado pela perícia do INSS. A incapacidade tem que ser para qualquer trabalho, não só o seu habitual. E não pode ter previsão de melhora ou reabilitação. Terceiro, cumprir a carência mínima. Em geral, são necessárias pelo menos 12 contribuições mensais pagas ao INSS antes do início da incapacidade. Mas calma, existem exceções importantes a essa regra. E falando em exceções, aqui vai uma informação crucial. Existe uma lista de doenças graves que isentam você daquela carência de 12 meses. Isso mesmo. Se a sua incapacidade for causada por uma dessas doenças ou por um acidente de qualquer tipo, inclusive acidente de trabalho, ou por doença profissional, você não precisa ter as 12 contribuições. Basta ter a qualidade de segurado quando a doença surgiu ou o acidente aconteceu. A lista oficial, de acordo com a portaria MPT-MS número 22/2022, inclui doenças como tuberculose ativa, hanseníase, transtorno mental grave com alienação mental, neoplasia maligna, que é o câncer, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilite anquilosante, nefropatia grave, doença de Paget avançada, AIDS, que é a síndrome da deficiência imunológica adquirida, contaminação por radiação, hepatopatia grave, esclerose múltipla, acidente vascular encefálico agudo, ou AVC, e abdômen agudo cirúrgico. Lembre-se, essa lista é para dispensar a carência, mas a incapacidade ainda precisa ser comprovada na perícia. Aí surge uma dúvida comum. Então, se eu tiver uma dessas doenças da lista, a aposentadoria é garantida? Cuidado, a resposta é não, necessariamente. Nenhuma doença por si só garante benefício. O que manda é a incapacidade permanente para o trabalho causado pela doença. A lista serve para tirar a exigência da carência, mas é a perícia médica que vai dizer se a sua condição te impede total ou permanentemente de trabalhar. Ficou claro? É um ponto muito importante. Ok, qual a diferença entre a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença? Muita gente confunde. A diferença principal está na duração da incapacidade. O auxílio-doença, que agora se chama benefício por incapacidade temporária, é para quando a incapacidade é temporária. Ou seja, existe uma esperança, uma previsão de que você vai se recuperar
e voltar a trabalhar. Já a aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente é quando a incapacidade é permanente, definitiva, sem grande chance de recuperação ou reabilitação para outra função. Beleza, eu estou recebendo auxílio-doença. Ele pode virar aposentadoria por invalidez? Sim, pode. E é até muito comum. Se durante o tratamento ou numa perícia de revisão do auxílio-doença, o médico perito constatar que a sua incapacidade se tornou permanente, o próprio INSS pode converter o seu benefício temporário em aposentadoria definitiva. Você também pode pedir uma nova perícia com esse objetivo, se achar que sua condição não tem mais volta. E como eu faço para solicitar a aposentadoria por invalidez? Qual o passo a passo? Geralmente, o primeiro passo é pedir o benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença. A aposentadoria pode ser convertida já nessa análise inicial ou depois. O caminho é: reúna todos os seus documentos médicos, laudos bem detalhados, exames recentes, atestados, receitas. Quanto mais informação, melhor. Aí você vai acessar o Meu INSS, pode ser feito pelo site.gov.br ou pelo aplicativo do seu celular. Peça o benefício por incapacidade, procure essa opção lá dentro, você vai preencher seus dados e agendar a perícia médica presencial. Compareça à perícia no dia e hora marcados. Leve todos os seus documentos originais, identidade, CPF, carteira de trabalho e principalmente os documentos médicos. Acompanhe o resultado, fique de olho no Meu INSS ou ligue no telefone 135 para saber a decisão do perito. Se a perícia concluir que sua incapacidade é total e permanente, o benefício concedido será a aposentadoria por incapacidade permanente. Falando em documentos, quais são os documentos essenciais que eu não posso esquecer de levar na perícia? Anote aí: documento de identidade com foto, RG ou CNH, CPF, carteira de trabalho, a física ou comprovantes digitais e outros comprovantes de contribuição, como carnês. E o mais importante, documentos médicos atualizados e detalhados, atestado recente, com CID, se possível, laudos explicando a doença e a incapacidade, resultados de exames, receitas, relatórios de tratamentos. Se você for empregado, peça uma declaração da empresa com o último dia trabalhado. E se foi acidente de trabalho, leve o CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Capriche na documentação médica, ela é a sua prova. E se o INSS conceder a aposentadoria quando eu começo a receber o pagamento? Vamos lá, depende. Se você era empregado, o INSS paga a partir do 16º dia de afastamento. Os primeiros 15 dias são com a empresa. Mas se demorar mais de 30 dias para pedir, conta da data do pedido. Para outros segurados, autônomos, facultativos e etc., vale a data do início da incapacidade. Se pediu em até 30 dias, ou a data do pedido, se pediu depois dos 30 dias. E se você estava recebendo auxílio-doença e ele foi convertido, a aposentadoria começa a valer no dia seguinte ao fim do auxílio. Agora, uma pergunta que todo mundo faz: como o INSS calcula o valor da aposentadoria por invalidez? Atenção aqui, porque a reforma da Previdência de 2019 mudou bastante isso. Para benefícios concedidos depois de 13 de novembro de 2019, o cálculo geralmente é assim. Primeiro, o INSS calcula a média de todos os seus salários de contribuição desde julho de 1994. Pega 100% deles e faz a média. Depois aplica sobre essa média um coeficiente de 60% e soma mais 2% para cada ano de contribuição que passar de 20 anos para homens e 15 anos para mulheres. Parece meio complicado, né? Mas calma, tem uma exceção muito importante. Se a aposentadoria por invalidez for resultado de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, o valor do benefício será de 100% daquela média salarial. Bem melhor, né? Fique atento a isso. Se você está achando esse guia útil, já deixa seu like para a gente saber que está ajudando. E se não é inscrito, aproveita agora. Você já ouviu falar em grande invalidez? O que é isso? Grande invalidez acontece quando a pessoa que está sendo aposentada por invalidez precisa da ajuda permanente de outra pessoa para as atividades básicas do dia a dia, como comer, tomar banho, se vestir.
Essa necessidade também precisa ser confirmada pela perícia do INSS. E por que é importante saber sobre a grande invalidez? Porque quem tem a grande invalidez reconhecida tem direito a um acréscimo de 25% no valor da aposentadoria. Isso mesmo, um adicional de 25%, ele serve justamente para ajudar a custear um cuidador ou compensar a ajuda de um familiar. E olha que interessante, esse adicional é pago mesmo que o valor total, a aposentadoria mais 25%, ultrapasse o teto máximo do INSS. É um direito importante para quem está numa situação de maior dependência. Uma dúvida recorrente: me aposentei por invalidez, agora é para sempre? Preciso fazer perícia de novo? Olha, a aposentadoria por invalidez não é necessariamente vitalícia, logo de cara. O INSS pode sim te chamar para perícias de revisão, que o pessoal chama de pente fino, geralmente a cada 2 anos, mas pode variar, para verificar se a incapacidade permanente continua. Mas existem casos em que o aposentado fica dispensado dessas perícias de revisão periódica. Quem são eles? Pessoas com 60 anos de idade ou mais, pessoas com 50 anos ou mais e que já recebem benefício por incapacidade há pelo menos 15 anos. E também os portadores de HIV/AIDS. Atenção, essa dispensa é da revisão periódica. O INSS ainda pode chamar para perícia em outras situações, como para verificar se você ainda precisa do adicional de 25% ou se houver alguma denúncia, ok? E a aposentadoria por invalidez pode ser cancelada? Em que situações? Sim, pode. O benefício não é imutável. Ele pode ser cancelado se a perícia médica constatar que você recuperou capacidade para o trabalho, você decidir voltar a trabalhar por conta própria. Infelizmente, em caso de óbito, aí pode gerar pensão por morte para dependentes. E se for comprovada alguma fraude da concessão, ou se você for chamado para perícia de revisão e não comparecer sem uma boa justificativa. Você ouviu falar da Operação Pente Fino? Fui convocado e agora? O que eu faço? O Pente Fino é justamente esse programa de revisão dos benefícios do INSS. Se você receber a cartinha de convocação, não ignore. Faltar se justificar pode suspender ou cancelar seu benefício. Corra atrás de documentos médicos atualizados, laudos, exames, relatórios recentes que mostrem que a sua incapacidade continua. Compareça à perícia na data marcada, levando todos os seus documentos. Se sentir inseguro, busque ajuda. Um advogado especialista em INSS pode te orientar e te acompanhar neste processo. Uma pergunta muito comum: sou aposentado por invalidez. Posso fazer um bico ou voltar a trabalhar? A resposta é direta: não. A própria definição do benefício é a incapacidade total e permanente para o trabalho. Se você voltar a trabalhar, mesmo que seja um trabalho informal, e o INSS descobrir, seu benefício será automaticamente cancelado. Tome muito cuidado com isso. E como é que funciona essa perícia médica do INSS na prática? O perito médico federal vai analisar seus documentos, todos aqueles laudos e exames que você levou, conversar com você, perguntar sobre seus sintomas, limitações, o histórico da sua condição. Pode fazer um exame físico ou mental, focado na sua queixa principal. E, com base em tudo isso, ele vai dar um parecer técnico dizendo se existe incapacidade, se ela é total ou parcial, e se é temporária ou permanente. O foco dele é na sua capacidade ou incapacidade para o trabalho, não só no diagnóstico da doença. Só para a gente organizar, quais são hoje os principais nomes dos benefícios por incapacidade no INSS? Benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Benefício por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. O foco hoje do nosso vídeo. E tem também o auxílio-acidente, que é um benefício diferente, pago como indenização quando o acidente deixa sequelas que diminuem a capacidade para o trabalho habitual, mas não impedem de trabalhar. Chegamos ao fim do nosso guia completo sobre a aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente. Vimos o que é, quem tem direito, os requisitos, as doenças que isentam de carência, como pedir, como é o cálculo, incluindo a regra dos 100% para acidentes, o adicional de 25% da grande invalidez, as perícias de revisão, os casos de cancelamento e muito mais.
Lembre-se, a aposentadoria por invalidez é um direito fundamental para quem perdeu a capacidade de trabalhar. Ter a informação correta é o primeiro passo para garantir o seu benefício. Espero que esse vídeo tenha sido útil e esclarecedor para você. E se você gostou desse conteúdo e quer mais vídeos sobre os seus direitos no INSS, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. E compartilhe esse vídeo com amigos, familiares ou em grupos que possam precisar dessa informação. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.